E quando a convivência que machuca, ela é inevitável. Quando a dor vem de que a gente esperava que desse carinho e atenção. Como que a gente lembra que tem muito mais vida pela frente? Aceita um chá de coragem? Fala, Lisama. Primeiramente, eu quero te agradecer pelos seus podcasts, sua coragem e sabedoria para abordar diversos assuntos que têm ajudado muitas pessoas. Te conheci através de uma mãe de uma amiga, que me mandou um episódio seu e disse que seria muito bom e esclarecedor que eu ouvi. E realmente foi. Desde então, te acompanho, te admiro muito e tomei coragem para te mandar esse e-mail. Esse ano, meus pais descobriram minha sexualidade e, desde esse dia, está sendo muito difícil para mim. Tenho 16 anos ainda e me sinto bastante confusa e presa nessa situação toda. Minha infância sempre foi dentro da igreja, porque meus pais eram pastores. Mas a partir desse ano, eles decidiram renunciar ao cargo para dar mais atenção para mim. Nunca tive uma boa relação com meu pai por conta de um trauma que ele me gerou na infância. E desde então somos muito afastados. Ele tenta se aproximar sempre e se arrepende. Eu o perdoei e já tentei me reaproximar, mas cada vez sempre acaba acontecendo algum conflito entre nós. Ele grita comigo, me confronta, diz que vou me dar muito mal pelo caminho que eu estou seguindo e mais frases negativas que doem muito. E com isso, eu ficava sempre muito mal, deprimida e até mesmo com indícios suicidas. Em relação à minha mãe, ela sempre foi rígida em algumas situações. Deve ser por conta da maneira que ela foi criada, que foi bastante rígida também. Sempre me proibiu de fazer algumas coisas que a maioria dos meus amigos faziam, mas com o tempo eu fui me acostumando e diria que apesar de alguns contratempos, eu tenho uma relação razoável com ela. Há 2 meses atrás, eles descobriram que eu gostava e conversava com uma menina e saía escondido para lugares que eles não aprovavam. Com isso, eles me tiraram do meu emprego, o meu celular, disseram que eu não ia mais para a escola e não ia mais sair de casa sem o acompanhamento deles. Depois nós conversamos e eles disseram que não me queriam por perto por conta da minha sexualidade. Disseram também que me reprovavam e que Deus estaria me reprovando também pela minha maneira de viver e que esse era um caminho da morte. Disseram mais algumas coisas bastante pesadas, mas aquelas palavras pareciam que estavam me furando aos poucos, como se estivessem me esfaqueando de verdade. Aquilo me machucou muito e naquele dia eles saíram à noite me deixando sozinha em casa e eu tentei suicídio. Minha cabeça estava a mil e eu estava sem ninguém para conversar sobre, porque eu não podia sair, estava sem celular para ligar para alguém. Nem pensei muito, eu só queria sumir e sabia que eu não ia suportar viver dentro da minha casa até eu me estabilizar e conseguir seguir minha vida sem essa pressão toda deles. A partir desse acontecimento, eu tomei a decisão de não me importar tanto com as coisas negativas que meus pais me falam e seguir minha vida de acordo com o que eu penso e concordo. Acredito que se eles não fossem tão rígidos, eu não teria mentido nem escondido nada. Eu até cogitei em falar para eles sobre meus sentimentos e a mina que eu estava gostando, mas sabia que isso ia gerar uma confusão tremenda e eu ia acabar perdendo minha liberdade, simplesmente por eu ter gostado de alguém. Sobre os lugares que eu ia escondido, eu cheguei a pedir para minha mãe para eu ir e até dei ideia dela ir comigo, mas ela logo discordou e disse que aquele não é um ambiente cristão e adequado para nossa crença. Então, de certa forma, eu fiz escondido e não me arrependo. É muito mais preferível ter um filho que faz as coisas com limites e regras do que ter um filho que faz as coisas escondidas dos pais. Esses dias eu tenho tido muitos conflitos com eles por conta disso. E na maioria das vezes, eu tento não ligar para eles, mas eu não consigo e acabo remoendo isso tudo. Eu me sinto presa e bastante pressionada. É como se esses 2 anos que faltam para começar a faculdade e morar sozinha fossem uma eternidade horrível. Como eu faço para lidar com isso da melhor forma? Gente, eu escolhi esse e-mail por muitas coisas. Eu também cresci na igreja, também cresci, meu pai é pastor, também cresci com umas perspectivas muito diferentes das minhas em diversos pontos da vida. E antes de falar dessa história em si, eu quero contar de uma conversa que eu tive com a Helena essa semana. Eu tava na cozinha com ela, a gente tava fazendo, sei lá, salada de fruta, alguma coisa em casa. Ela falou: mãe,
o filme do Ney Matogrosso é legal? Eu falei, filha, é um filme muito legal, mas não é pra sua idade, você não vai poder assistir. Não por enquanto. O pai do Ney Matogrosso não gostava dele? O que aconteceu? Eu fiz, filha, o pai dele não lidou bem com o que o Ney escolheu pra vida dele, com quem o Ney era. O pai dele queria que ele fosse uma outra coisa. E não conseguiu amar quem ele era. Por que os pais fazem isso? E aí, minha gente, na hora que ela me perguntou isso, veio muito aquele impulso militante de querer falar um monte de coisa. Mas aí eu lembrei da minha humanidade. E eu falei, filha, se seu irmão virasse um red pill, ou se você olhasse pra minha cara e falasse que você ia virar uma trad wife, ia ser muito difícil pra mim. E eu ia ficar muito frustrada com a escolha de vocês, quem vocês se tornaram. Então eu não posso dizer que todos os pais vão amar todas as escolhas dos filhos. Tem escolhas que vocês podem fazer na vida que, caraca, vai ser muito difícil pra mim. Vai ser muito difícil lidar. Mas o que eu posso te dizer é que eu vou estar do teu lado. E que eu vou lidar com a minha frustração diante das escolhas que vocês tiverem na vida. Que eu vou lidar com os meus medos diante das escolhas que vocês tiverem na vida. Eu não posso impor nada pra vocês. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que pais se frustram. É que alguns pais não conseguem aceitar as próprias frustrações e lidar com elas. Não conseguem aceitar os próprios medos e lidar com eles. Não conseguem aceitar a própria história e lidar com eles. Alguns pais acham que precisam mudar quem o filho é para consertar a história do filho, para que o filho se encaixe na expectativa que eles têm sobre esse filho. E aí ela falou, e se eu fizer isso? Você vai me falar alguma coisa? Falei, filha, vou. Se eu achar que você tá fazendo merda na sua vida, eu vou falar pra você, filha, eu acho que você tá fazendo merda. Eu vou falar. A gente vai conversar. Mas eu não vou me afastar de você se você pensar diferente de mim, se você tomar outra escolha. Vai ser difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Mas eu vou estar aqui pra você. E aí eu quero trazer nessa perspectiva de que é muito fácil a gente falar assim, ai, mas que pai horrível, que mãe horrível, como é que eles pensam, como é que eles agem. Gente, tem escolha que se meus filhos fizessem, caraca, como vai ser difícil lidar. Porque eu tenho um pensamento que respeita a liberdade do ser humano, que tem um monte de concepções, que vê um filho falando, um filho em céu ia rasgar o meu coração em, meu Deus do céu, quantos pedacinhos. Aí eles vão, você tá comparando sem céu com a menina que tá apaixonada por outra menina? Não! Pelo amor de Deus, eu estou comparando a perspectiva dos pais. Eu estou comparando o olhar de pai e mãe que acha que sabe o que é melhor pro filho. O olhar de pai e mãe que é muito limitado de diversas formas. E eu tô falando isso para que você que mandou e-mail saiba que não é sobre você. Entende? É sobre a perspectiva que os teus pais têm sobre a vida. E é sobre a dificuldade que eles têm de lidar com as próprias frustrações, de deixarem ir a imagem do filho ou da filha ideal, para enxergarem que você é quem você é, completamente diferente do que a história de vida deles trouxe, completamente diferente do que eles acham que é certo ou que é errado. Eu não vejo como meu filho conseguiria me convencer de que ele estaria certo na escolha dele, ou minha filha, até porque gostar de alguém não é uma escolha, né? Eu não vejo como eu ia mudar de ideia. Mas, mesmo que eu não entenda nunca as escolhas dos meus filhos, os caminhos, e mesmo que eu ache que é escolha o que não é escolha, eu tenho comigo o compromisso de tentar ouvir, de tentar escutar, de tentar me conectar, de tentar ver o mundo para além das minhas certezas. Eu te falei que eu cresci na igreja também. E eu sei do que você tá falando.
Eu sei dessa postura do pai e da mãe que tem muita certeza que só tem um caminho a ser seguido. E que quando eles olham pra você tomando as suas atitudes e que eles falam assim: "Esse comportamento é horrível, você vai se dar mal, você vai morrer, você vai para o inferno e Deus e tu", que eles estão falando não é sobre você, entende? É sobre o que eles acreditam que é o mundo. E fazer essa diferença não vai facilitar a tua vida. Você vai continuar ouvindo as coisas horríveis. Você vai continuar tendo que lidar com essa postura que te fere, que te machuca, que te ignora. Mas não é sobre você, sabe? Não é você, é a história deles. É como eles pensam a vida. Isso tira de você a obrigação de convencê-los ao que quer que seja. E talvez tire de você também a expectativa de que você vai convencê-los ao que quer que seja, sabe? Talvez você consiga olhar e falar: "Ok, o que eles têm para dar?" Essa visão bem estreita da realidade. Esse era o primeiro ponto que eu queria te dizer. Filhos frustram a gente de diversas formas. Alguns pais conseguem enxergar a frustração, nomear a frustração e falar: "Essa frustração é minha, eu lido com ela". Alguns outros pais não conseguem fazer isso. E a visão dentro da maioria das igrejas, dentro da religião, de diversas formas, é uma visão que coloca como só tem uma forma de existir, né. E aí para os seus pais talvez seja tão uma incógnita como para mim é: "Como assim alguém quer ser tradwife?", sabe? Talvez para os seus pais seja uma incógnita tão grande que eles não vão entender. E aí, fica aqui comigo, não é sua missão explicar, não é sua missão convencê-los. Você não vai dar conta de fazer isso. Você não vai dar conta de fazer ninguém reestruturar a forma que enxerga a vida. Você não vai dar conta de fazer isso. Não gasta a tua energia com isso. E aí são 2 pequenos conselhos dessa primeira parte da nossa conversa. Quando eu falo que não é sobre você, é o conselho de você conseguir dar uma respirada quando eles falam os absurdos deles e pensar: essa é a forma que eles estão vendo o mundo, é o que eles acreditam, não é sobre mim, e eu não vou convencê-los a pensar o mundo de uma forma diferente. Eu não tenho esse poder. Um outro ponto que eu quero te trazer aqui é que você tem 16 anos. E o teu cérebro, nesse momento, ele faz as coisas ficarem muito mais intensas, sabe? Essa sensação de que, caraca, o mundo vai acabar se não for desse jeito, isso aqui é pra sempre, tudo é enorme, tudo é forte, tudo é gigante. Lembra disso, sabe? Lembra que a realidade pra você, ela é pintada de cores ainda mais intensas. E aí você pensa, você tá vivendo uma coisa muito dolorida, não se aceita em casa. Ouvir os absurdos que você escuta é muito dolorido e você ainda tá numa fase em que as coisas doem mais. Pensa, pensa só, que difícil. Eu quero te fazer um pedido. Você falou que era mãe de uma amiga que te mandou esse vídeo, mandou um podcast meu. Deixa a mãe dessa amiga ser um elo entre você e esse mundo adulto e as escolhas que você vai fazer pra vida. Sabe por quê? Porque a gente precisa de amiga e a gente ainda precisa de alguém que tá um pouquinho, uns passinhos lá na frente, pra ir iluminando um pouquinho o caminho pra gente. É importante ter alguém mais velho pra você pedir conselho, pra você pedir colo, pra você conversar sobre as relações, porque provavelmente com sua mãe e seu pai você nunca vai conseguir falar sobre os relacionamentos, sobre suas paixões, sobre essa menina que você gosta. Pra você não ir além do que você deve ir com essa menina, sabe? É importante você conversar. Esses dias, há pouco tempo, eu estava fazendo uma escolha, pra mim, de uma coisa que eu queria comprar. Eu estava muito na dúvida.
E aí eu fui com as minhas amigas da minha idade, 40 como eu, ou quase isso, pra olharem as coisas, me deram opinião. E aí eu levei o pai de uma amiga minha. Porque assim, a gente brincou, agora tem um adulto premium. Olhando aqui agora, a opinião é de outro nível. Por quê? Porque apesar de já ter 40 anos, o pai da minha amiga tem mais de 60 e tinha muita experiência no que eu tava comprando. Então era uma pessoa que ia olhar coisas que eu não iria olhar. Veja, eu não tô falando que eu não tinha capacidade de comprar sem ele, eu tinha. Mas ele podia me ajudar a fazer escolhas mais legais. Eu quero que você procure esse adulto premium. Que você procure essa pessoa que vai te dar um colinho. Que vai te dar o que no mundo ideal seu pai e sua mãe poderiam dar. Sabe? Porque muitas vezes quando a gente se sente sozinho, desencaixado na nossa casa, quando a gente percebe que os nossos pais não nos enxergam, a gente fica sem essa proteção no mundo. E essa proteção ela pode fazer diferença. Ela pode ajudar a gente em tanta coisa. Ter que fazer tantas escolhas sozinho e sozinha é tão difícil. Sabe uma das coisas que é mais legal quando você tá num relacionamento saudável? É você ter alguém pra você dividir algumas responsabilidades, sabe? Algumas escolhas. É ter alguém pra segurar a tua mão e falar, então, tô aqui com você bancando essa escolha. Entendeu? Então eu te peço que você tente nutrir esse vínculo com essa pessoa. Pode ser uma outra pessoa, um outro adulto, alguém com quem você possa conversar, porque na sua casa você não vai conseguir ser vista. Existe aí uma expectativa que é como se ela te cobrisse para os seus pais, entende? Quando eles criticam, quando eles reclamam, quando eles falam absurdos, eles estão falando para essa capa que eles veem em você. Eles não estão falando pra quem você é. Eles não te conhecem de verdade. Infelizmente eu sinto muito. Mas não é pra você. Então assim, é difícil. Mas aí faz o esforço de lembrar que não é pra você que eles estão falando esse absurdo. Mas deve ter alguém que você pode ser você. Pra você conversar. E eu quero te pedir uma coisa também. Eu quero te pedir pra pensar, porque você ainda tá na casa dos seus pais, você ainda depende deles. De que forma essa relação pode ficar menos exaustiva pra você? Porque quando eu falo pra você sobre a forma que seus pais veem o mundo, sobre o que eles criaram de imagem pra você, sobre a capacidade ou incapacidade de lidar com a própria frustração, eu também tô te falando que existem coisas que não vão mudar. E eu sei o quanto a gente tem intenção de falar, mas eu quero te mostrar o quanto você tá errado, o quanto você tá errado, eu quero te mostrar e a gente vai bater de frente, meu Deus. Como isso deixa a convivência tão mais difícil, tão mais exaustiva. O quanto isso suga as tuas energias. Tenta pensar o que é que pode deixar essa convivência menos cansativa. O que é que você consegue? Na sua parte que é pequenininha, tá? Você não consegue guiar a sua relação com seu pai e sua mãe. Preste atenção, não é o seu papel. Não é o seu papel, você não consegue fazer isso. Existem mais pessoas nessa relação. Mas na tua parte, o que é que você consegue falar assim, cara, esse ponto de tensão aqui, não vou nutrir com eles, não vai dar. E eu quero te fazer o meu último pedido. Se você vier a ter ideações suicidas novamente, você já ouviu falar do CVV? Liga pro CVV na hora. Encontra alguém. A Elisama, meu pai tinha tomado meu celular. Sai de casa, vai conversar com a vizinha. Não fica só. Não fica só com essa voz que te diz que não vale a pena. Não fica só com essa voz que te diz que você não vai suportar. Não fica só com essa voz que tá te convencendo que você só precisa que essa dor pare agora. Não fica sozinha com ela. Encontra outras vozes. Outras pessoas. Você tem uma vida inteira pela frente. E eu tô falando pra você que tem 16, mas tô falando pra quem tá me ouvindo que tem 45, tá, gata? A vida tá aí, enorme.
enorme. Eu tenho recebido tantos e-mails de mulheres de 40 anos, como se elas não tivessem mais nada para fazer na vida, como se assim, Elisama, agora já era. Que, gente, isso dilacera o meu coração. Quem disse que agora já era? Vou fazer 41 esse ano, eu tô tão feliz, eu acho que tem tanta vida pela frente, eu quero beber a vida com gosto, eu quero ver pelo menos mais 45. Tem muita vida pela frente, gente. A vida é maior do que a gente tá vivendo hoje. Muito, muito, muito maior. Eu torço que não te falte colo, que não te falte abraço. Eu sonho com um mundo em que amar alguém não vai ser um problema. Em que quem a gente gosta, quem a gente tem tesão, não vai ser um problema. Sonho muito que esse dia chegue. Torço muito que esse dia chegue. Eu torço muito que você encontre pessoas que te lembrem que o problema não tá em você. Porque eu acho que essa foi a intenção desse episódio inteiro. O problema não tá em você, tá bom? Mas você ainda precisa de apoio. Procura essa pessoa que vai te apoiar, tá? É isso, meu amor. Se você gostou do nosso papo, se você gostou da nossa conversa, manda mensagem pra mim. Deixa aí, tá bom? Deixa seu coraçãozinho, deixa seu colinho. Se você viveu algo parecido, dá um conselho gentil, amoroso, bacaninha pra essa amiga, tá bom? Deixa aí nos comentários. Eu adoro quando vocês falam isso. Quando vocês respeitosamente dão um colinho pras outras pessoas que mandaram a carta. Eu tenho visto comentários tão lindos de nossa, eu vivi isso, e olha, amiga, você vai passar por isso, eu passei também e tal. É tão gostoso, gente. Agora, se você não vai dar um conselho que presta, você fica quietinho, tá bom? Você comenta com alguém que tá do seu lado. Lembra que tem um ser humano que vai ler, tá? É isso, meu amor. Um beijo e até o próximo episódio.